Olá pessoal, para essa aula aqui a gente vai usar os resultados que foram criados na aula anterior. Eu estou deixando disponível para vocês baixarem o shapefile que eu fiz aqui durante a aula. Quem fez aí pode usar o de vocês, eu só estou deixando disponível para se caso alguém não tenha feito a aula anterior, não fique sem material para acompanhar essa daqui. O objetivo aqui é a gente fazer algumas tarefas específicas da tabela de atributos. Então a gente vai realizar as operações mais comuns para trabalhar com tabelas de atributos. Já vou abrir o ArcMap aqui para a gente iniciar. Beleza, pessoal? Para essa aula aqui, a gente vai continuar utilizando a imagem OrtoRGB UTM e o uso do solo que a gente criou na aula anterior. Então, se você fez a vetorização na aula anterior, pode usar o arquivo que você criou aí. Se não, pode usar o meu uso do solo que eu estou disponibilizando aí para download. Beleza? Vamos iniciar aqui. Na aula anterior, a gente fez somente a vetorização desse uso do solo. Ainda falta uma etapa bem importante, que é a criação das classes, né? Que é o preenchimento de fato ali da tabela de atributos. O uso do solo ele já está todo vetorizado, né? Se a gente colocar aqui sem preenchimento, dá para ver bem. Vou colocar em vermelho e a gente consegue ver todos os polígonos aqui. Agora a gente vai fazer algumas operações aqui na tabela de atributos para procurar caso tenha ocorrido algum erro, né? A gente vai descobrir agora e a gente vai também fazer os preenchimentos aqui, o preenchimento dessas classes que a gente criou aqui, que são aquelas 3 classes que a gente definiu na aula anterior, né? Solo exposto, vegetação e outros, né? No outros vai entrar as áreas que têm influência humana, né? As edificações aqui, todas as construções e coisas que têm intervenção humana. Então vamos iniciar aqui. Primeiro passo é a gente abrir a tabela de atributos, botão direito em cima do shape, Open Attribute Table. Ele vai abrir aqui do ladinho, vai abrir solto assim a tabela. Eu gosto sempre de usar ela aqui no canto. Beleza, se a gente olhar aqui nessa tabela de atributos, a gente tem 41 linhas nessa tabela. Isso quer dizer que a gente tem 41 polígonos diferentes aqui no nosso shapefile. Nessas 41 linhas, a gente tem aqui 3 colunas. Essas aqui são as colunas padrão que já vem junto no ArcGIS quando a gente cria um shape. Então, quando a gente criar um shape, ele já vai criar automaticamente essas 3 colunas aqui. Agora, a gente vai ter que criar uma coluna nova para fazer a classificação dessas 3 classes aí, para dizer para cada linha dessa aqui qual classe que ela pertence. Uma coisa importante aqui na hora de criar a camada é que o shape não pode estar em edição. Então, se eu vier aqui em Edit Feature, Start Editing, se eu tiver com a edição aberta desse shape, eu não consigo criar uma camada nova. Para eu criar uma camada nova, eu tenho que parar a edição. Se você tiver com o shape editando aí, não vai dar certo a criação da camada. Para eu criar uma camada nova, né, uma coluna nova, eu vou vir aqui nesse primeiro botãozinho, no triângulozinho dele, e vou dar um adicionar field, add field, né? Eu vou adicionar um campo novo aqui nessa planilha. Então, add field, e aí ele pede as configurações desse campo, né? A gente vai criar um campo chamado classe, e o tipo do campo aqui, a gente vai usar o tipo texto, porque a gente vai preencher esse campo com texto, né? As classes vão ser formadas por texto. Aqui no length, é o comprimento do texto, né? Quantos caracteres vão caber dentro de cada um desses campos, né? Dentro de cada uma dessas células que ele vai criar. Vou manter aqui 50, porque a gente não vai escrever nada muito longo. Vou dar um OK. E ele já cria aqui na tabela uma coluna nova. A gente tem a coluna chamada classe. Eu posso, inclusive, ele criou aqui com o tamanho 50, né? Eu posso diminuir o tamanho dela. E agora a gente vai iniciar o preenchimento aqui dessa planilha. Existem 2 formas principais de eu fazer esse preenchimento. Eu posso preencher manualmente, escrevendo campo a campo a qual classe que ele pertence, ou eu posso preencher em lote, né? Eu posso selecionar todos os que eu quero preencher e dizer, ó, preenche todos os selecionados com a palavra tal. Então eu vou mostrar primeiro para vocês como fazer manualmente e depois a gente vê da parte mais rápida. Para eu preencher manualmente, para eu conseguir escrever nesses campos, eu tenho que abrir a edição. Então eu vou, botão direito, Edit Feature, Start Editing. Estou com a edição aberta, vou abrir aqui a tabela
E agora eu vou selecionar, eu posso até dar 2 cliques, que ele dá o zoom, né? E para eu ver qual classe que ela pertence. Então eu sei que esse polígono aqui é um polígono de vegetação. Eu escrevi aqui vegetação. Vou para o próximo. Esse aqui vai fazer parte da classe outros. E assim eu posso ir preenchendo esse polígono. Esse aqui também é outros. E dessa forma eu posso ir preenchendo todos esses campos aqui, né, na mão, digitando um a um ou dando Ctrl C, Ctrl V, copiando e colando também dá para fazer. Quando for preencher dessa forma aqui, tem que prestar atenção, porque tem que ser exatamente o mesmo texto que tem que estar escrito nas mesmas classes, né? O outros, a classe outros, tem que estar exatamente o mesmo texto em todos os campos. Depois, quando eu for classificar, se tiver uma célula com um espaço, por exemplo, aqui eu coloquei um espaço antes do outros, ele vai entender como se isso aqui fosse uma classe diferente disso aqui. E na verdade não é, né? Na verdade é um erro de digitação e ele deveria ser juntado tudo na mesma classe. Então quando escreve manualmente assim, tem que tomar cuidado para escrever exatamente a mesma coisa em todos os campos, né? Não pode ter absolutamente nada diferente entre uma escrita e outra. Bom, então só dando 2 cliques, a gente clica aqui no cantinho, 2 cliques ele dá zoom, e 2 cliques na célula a gente já pode escrever aqui dentro. Não vou preencher todos aqui, agora eu vou mostrar para vocês como fazer o preenchimento da forma mais rápida. Vou clicar aqui nesse botãozinho para tirar todas as seleções. E agora eu posso parar aqui a edição para eu fazer o outro preenchimento. Eu vou parar de editar, vou salvar as minhas edições aqui. Já preenchi alguns campos. Agora eu quero preencher vários campos de uma vez só. Como é que eu posso fazer? Eu vou ter que primeiro selecionar todos os polígonos que fazem parte da mesma classe. Eu vou desligar aqui o área de estudo, eu vou pegar a ferramenta de seleção, aqui Select Features, e agora eu vou sair selecionando todos os polígonos que fazem parte da classe vegetação. Então eu vou clicar em todos eles, segurando o Shift e selecionando todos eles. Eu vou acelerar a imagem aí, quando eu finalizar eu volto. Beleza? Selecionei aqui todos os polígonos que fazem parte da classe vegetação, né? Todos os polígonos que estão preenchidos com vegetação. Caso você tenha selecionado sem querer algum polígono errado, você pode clicar nele novamente, ele vai desfazer a seleção. E caso você tenha clicado errado e não tenha percebido, a gente vai descobrir depois quando a gente for conferir esse nosso resultado aqui. Então, abrindo aqui a tabela de atributos, a gente consegue ver que tem várias linhas aqui da nossa tabela que já estão selecionadas. Agora eu quero fazer o ArcGIS preencher para mim todas as linhas selecionadas com a palavra vegetação. Então eu vou clicar aqui em cima de classe com o meu botão direito e aí eu venho aqui em Field Calculator. Aqui no Field Calculator a gente vai marcar em Python e em String. Python é uma linguagem de programação, string é uma linha, né? é um texto. E aí aqui embaixo, nessa janela, a gente vai escrever o que a gente quer usar como preenchimento. Para eu escrever um texto em Python, eu tenho que colocar uma aspa simples no início e no final. Então eu vou colocar uma aspa simples, vou escrever vegetação e uma aspa simples no final. Vou dar um OK e ele preencheu todos os campos que estavam selecionados com a palavra vegetação, inclusive aqueles que eu já tinha preenchido, ele preencheu novamente com vegetação. Beleza, agora eu vou ter que fazer o preenchimento dos outros campos. Vou desfazer a seleção aqui, vou clicar fora. Agora eu selecionei o polígono referente a solo exposto. Eu posso tanto preencher escrevendo direto aqui, mas eu vou preencher pelo Field Calculator, porque daí eu não preciso abrir a seleção. Vou colocar aqui aspas simples, solo, exposto. Na verdade não precisa, né? Se eu não colocar string aqui, ele vai funcionar igual. Vou dar um OK. Ele preencheu ali também com solo exposto. Esses que sobraram aqui,
os dois são da classe outros. Vou selecionar aqui, botão direito, Field Calculator novamente, aspas simples, e vou preencher com outros. Ok. Agora a gente já tem todas as linhas preenchidas aqui no campo classe. A gente já sabe todos os polígonos, né, em que classe que eles se encaixam melhor. Então agora a gente pode trabalhar com a simbologia, para a gente fazer uma conferência desse resultado, né? Eu quero ver se isso aí está coerente, se eu selecionei corretamente todos ali. Vou clicar com o botão direito aqui, propriedades, simbologia vocês já sabem fazer. Propriedades, a gente vem na aba Symbology e eu vou simbolizar por categorias. Vou selecionar aqui o campo classe, vou desmarcar e adicionar todos os valores. Ele adicionou aqui 3 valores, vou trocar as cores dele aqui. E agora eu consigo ter uma ideia se isso aqui está fazendo sentido ou não, né? A gente já conhece bem a área, eu sei que a gente só tem um polígono de solo exposto, então não pode estar aparecendo mais nada de solo exposto além desse polígono aqui. E todo o resto vai ser vegetação. Então tudo que está em vermelho aqui é vegetação, em verde aqui está na classe outros e em amarelo a classe solo exposto. Em uma primeira vista aqui está fazendo sentido, vou manter dessa forma e vamos prosseguir aqui trabalhando com a tabela. Agora eu quero criar um outro campo aqui nessa tabela para eu fazer o cálculo das áreas aqui dessas classes, porque eu quero saber o quanto da área total é ocupada por cada uma das classes. Eu quero saber a área de cada uma das classes. Então eu vou criar aqui do lado um outro campo, né, adicionar campo. Então vou preencher aqui no adicionar campo com a palavra área, posso colocar em maiúsculo. E aí aqui no tipo do campo, quando a gente for calcular a área, eu vou preencher com double, porque eu quero que a área tenha números depois da vírgula, números antes e números depois da vírgula, né? Então ele é um campo duplo, né, de números antes e depois da vírgula. Aqui em Precision e Scale a gente pode deixar sem nada, não precisa preencher isso aqui agora. Vou dar um OK. E a gente pode ver que foi criado um campo chamado área aqui na tabela de atributos. Posso inclusive colocar uma transparência aqui de 60% para a gente conseguir visualizar melhor no fundo ali a imagem. Vamos prosseguir aqui agora. Para eu calcular a área é muito simples. Eu vou clicar com o botão direito em cima da palavra área e vou vir aqui em Calculate Geometry. Vou calcular a geometria de cada um desses polígonos. Aqui ele me dá algumas opções, né? Ele deixa eu calcular a coordenada x do centroide do polígono, o perímetro, coordenada y do centroide. Então se você precisar de qualquer uma dessas informações aqui, dá para fazer dessa forma. A gente precisa da área. Eu quero calcular a área no sistema Sirgas 2000 UTM-22S, então eu vou deixar isso aqui selecionado. E eu quero o resultado em metros quadrados. Vou dar um OK e ele já vai fazer para mim todo o cálculo das áreas aqui. Agora a gente tem o cálculo de área de todos os polígonos, a gente pode fazer a conferência para a gente saber se existe alguma sobreposição ou se existe algum buraco nessa nossa vetorização aqui. Eu posso selecionar todos os campos, né? Clicar aqui no campo área, vou clicar com o botão direito e venho na ferramenta Statistics. A gente vai usar esse valor de soma, né? Em sum em inglês é soma. Eu vou copiar e vou abrir um bloco de notas aqui para a gente fazer essa conferência. Então copiei o valor aqui do Statistics aqui do lado. Esse aqui é o uso do solo. Agora eu quero saber qual é a área total da nossa área de estudo. Então eu vou pegar aqui o shape área de estudo, que é o shape do contorno. Vou abrir a tabela de atributos dele e vou fazer exatamente a mesma operação aqui, que é criar um campo chamado área do tipo double e vou dar um OK, botão direito, Calculate Geometry e vou fazer o cálculo da área no mesmo sistema de coordenadas em metros quadrados, dá um OK e eu vou comparar esse valor aqui com o valor que eu calculei ali no uso do solo. Vamos ver se a gente vetorizou isso corretamente. Esse aqui é a área total. Então aqui na área de cima a gente tem
um valor praticamente igual. Essa variação de 1 aqui no final é tolerável, né? A gente tem aqui na sexta casa depois da vírgula, então essa diferença aqui na prática ela é tolerável. Então essa conferência está ok, a gente já sabe que a nossa vetorização está mais confiável, não tem nenhum buraco, nenhuma sobreposição. Espero que a de vocês tenha ficado boa também. Caso não tenha ficado, você vai poder, né, dar uma revisada nessa vetorização que você fez até conseguir chegar em um resultado parecido com esse aqui. Então eu vou fechar aqui, não preciso mais usar isso. Agora eu volto aqui para a tabela de uso do solo, né? Aqui embaixo ficam umas abinhas quando a gente abre duas tabelas. E aí eu quero saber qual é a área em cada classe, né? Isso aqui eu poderia selecionar isso aqui tudo, dar um botão direito aqui e dar um Copy Selected, colar isso no Excel e fazer essa análise no Excel. Mas eu não vou mostrar isso aqui no Excel, vou mostrar isso aqui no ArcMap, né? Como vocês poderiam fazer. Eu vou selecionar, eu classifiquei aqui, né, clicando duas vezes no classe, selecionei todas as linhas referentes à vegetação e agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa, né? Quando eu faço essa operação, ele só aplica para o que tiver selecionado. Agora eu tenho a soma aqui de todos os polígonos referentes à vegetação. Nesse bloco de notas, eu vou colocar aqui vegetação. Então eu tenho a área total da vegetação, aqui eu tenho a área total, eu posso dar um botão direito e dar um copy, né? Como só tem um campo, é a área total do solo exposto. E os outros valores aqui, se eu pegar a soma deles, vai me dar a área total da classe outros. Então essas áreas aqui estão todas em metros quadrados, né? A gente pode calcular porcentagem a partir disso, né? Quanto por cento da área está ocupada por solo exposto, quanto por cento da área está ocupado por vegetação. Então a gente pode fazer esses cálculos aqui com esses valores também, sendo que a área total nossa é de... Vou pegar aqui novamente. Nossa área total é esse valor aqui. Se vocês desenharam a área total de vocês aí, vai ser um valor diferente, né? O importante é que a soma desses três campos seja igual ao valor da área total. Isso aí vai garantir que não tem erro de vetorização no uso do solo. Se tiver diferente, tem alguma coisa errada no uso do solo, na vetorização do desenho de vocês aí. Bom, vocês viram que eu fiz a classificação das classes, né? Eu fiz essa classificação aqui manualmente, eu selecionei aqui manualmente as classes que eu queria. Agora, se eu tiver um caso em que eu tenha muitas classes e eu não consiga fazer isso aqui manualmente, a gente tem uma ferramenta aqui para fazer essa classificação. Ela é chamada de Select by Attribute. Então eu vou clicar aqui no triângulozinho e vou procurar aqui Select by Attributes. A gente vai fazer seleção com base nos atributos. Vou deixar até a planilha fixada aqui na direita para a gente conseguir ver melhor. E aqui nessa janela que se abriu, eu tenho que montar uma fórmula que vai me dizer qual atributo que eu quero usar como seleção. Então eu vou dar dois cliques aqui, porque a gente quer usar um atributo do campo classe. Vou dar dois cliques em classe, vou colocar um igual e vou pedir para acessar os valores de classe. Ele vai me dar uma lista aqui de todos os valores que existem dentro do campo classe, né? No caso aqui a gente tem 3, podia ter 100, 200, e aí você seleciona qual classe você quer fazer essa seleção. No meu caso aqui eu vou selecionar o outros, né? Eu quero que ele selecione o classe igual a outros. Se eu der um aplicar, eu faço a seleção somente do outros. Agora, se eu posso deletar isso aqui e colocar o vegetação em vez do outros. Ele vai selecionar o vegetação. Se eu quiser selecionar mais de uma classe, aí a gente começa a usar essas outras operações aqui. Se vocês quiserem estudar essas operações mais a fundo, isso aqui se chama SQL, é uma ferramenta muito conhecida de consulta de banco de dados, que é exatamente isso que a gente está fazendo. Eu vou fazer só mais um exemplo aqui para vocês. Se eu quisesse selecionar mais de uma classe, né? Eu vou usar o operador OR. Então eu quero que ele selecione se na classe tiver preenchido com vegetação ou se
na classe tiver preenchido com outros. Ele vai selecionar tanto vegetação como outros e ele deixou aqui o solo exposto desselecionado. Então eu não vou entrar aqui em todos os operadores, isso aqui é um assunto bem extenso, né, a gente trabalhar com SQL. Se vocês estudarem SQL à parte, não precisa ser SQL aplicado a geoprocessamento, a nada disso. Se você estudar SQL à parte, você já vai conseguir fazer várias operações de consulta mais complexas aqui com base nessa janelinha. Então beleza, vou fechar aqui, vou clicar nesse botãozinho aqui para desselecionar tudo. E o que eu tinha para mostrar para vocês é basicamente isso. Então a gente fez a vetorização de um uso do solo, a gente vetorizou, determinou uma área de estudo, né? E vetorizamos todo o interior dessa área de estudo com 3 classes. A classe solo exposto, vegetação e a classe que eu chamei de outros aqui. Dependendo do detalhamento que se precisa, você poderia utilizar outras classes, né? Outros tipos de classe, como eu já falei, a gente podia usar vegetação arbórea, vegetação arbustiva, vegetação rasteira. Então eu teria mais 3 classes aí, né? 3 classes, uma subdivisão de classes aí. Bem como eu poderia também dividir o solo exposto entre solo exposto da pista e solo exposto fora da pista, né? Alguma outra subclassificação aí. Isso aí vai muito da necessidade, né? Sempre importante fazer essa definição antes de ter que fazer a vetorização para não ocorrer nenhum retrabalho nesse sentido. Bom, espero que tenha ficado claro aí para vocês. Essas operações que a gente fez são relativamente simples, ainda existem vários cálculos e operações que podem ser inseridos aqui dentro, mas não se preocupem com isso. O objetivo nosso aqui é demonstrar justamente as principais operações e como vocês viram, dá para executar várias tarefas ainda mantendo a simplicidade da operação. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.